Olá pessoal, vamos começar a gravar umas videoaulas sobre o uso do programa R, né? Aqui a gente já está com o RStudio aberto e eu vou passar alguns vídeos para vocês de como instalar o R. Precisa instalar o R primeiro, depois instalar o RStudio, que tem esse layout aqui, e aí eu vou começar a mostrar uns comandos básicos aqui nesse RStudio, tá? A primeira coisa são as janelas. Essa janelinha aqui é onde a gente vai botar os nossos scripts, os nossos comandozinhos e rodar, né? Aqui no console vai aparecer o processamento, os erros que podem acontecer, os alertas, né? Aqui a gente tem os pacotes, as saídas gráficas também aparecem nessa janela. E aqui nessa janela ambiente a gente vai ter os arquivos de entrada, né? Tudo do que os import data aqui, se a gente quiser importar clicando. Essas janelas podem ser mudadas. Se vocês vierem aqui em Tools, em Global Options, né? Aqui no painel de layout aqui, a gente pode mudar. Então essa primeira aqui, onde a gente vai digitar o script, chama fonte, né? Source. Eu posso mudar para console, automaticamente essa aqui já mudou, né? Então podem configurar do jeito que vocês quiserem aí, o ambiente, essa parte de plotagem gráfica, pacotes, os helps, né, as ajudas, e vocês mandam aplicar, tá? Tem vários outros comandos aqui nessas opções globais. Pois bem, no R, tudo que começa com um jogo da velha, ele não entende como comando para ele rodar, ele entende como um comentário. Então eu gosto sempre de botar um cabeçalhozinho, aí cada um pode botar da forma que queira, né? Importante que isso comece com o jogo da velha. Se você tirar o jogo da velha aqui, ó, ele mudou de cor, ficou azulzinho lá, ele identifica que isso é um comando. Como isso não é um comando válido para o R, vai aparecer um errozinho se eu mandar rodar isso aqui, né? Então procurem fazer um títulozinho, botar a data, quem fez, para que serve esse script, né? Vocês viram que eu fiz uma modificação nele aqui, o nome aqui chama Introdução ao R Descritivas. Ele é gravado como extensão .r, a extensão do R. Ele já ficou vermelhinho aqui. Para me salvar, eu posso vir aqui em Save, né? Ou então dar um Ctrl S, que é o comando, é o atalho para ele salvar. Então já mudou de cor aqui, ele ficou salvo. Salvo onde? Salvo no caminho que eu criei. Vou mostrar como criar um caminho onde ele vai buscar as rotinas, os arquivos, onde eles vai salvar todas as saídas, todos os outputs que a gente fizer aqui. Então, a primeira coisa é isso. Tudo começou o jogo da velha. Se você quer botar um comentário, seja no início do script aqui ou pós um comando. Esse aqui é um comando já do R. Mas aí eu botei um script aqui e botei para que serve. Então esse rm list s igual ls aqui, ele serve para limpa essas áreas todas, tá? O ambiente, aqui os pacotes, né? Então por que isso é bom? Às vezes você faz muitas análises, ele vai depositando aqui os seus arquivos de trabalho. E você começa uma nova análise e pode ter confundimento de nome de arquivos, de chamadas de arquivos. Então é bom eu gosto sempre de dar uma limpada aqui. Para rodar, como é que faz? Você vai botar o cursor em cima da linha, pode ser no início, pode ser no final, né? E dar um Ctrl Enter. O importante é que não fique algo marcado. Se você botar algo marcado aqui e der Ctrl Enter, ele falou aqui, ó, que teve um erro, né? Então, ou eu marco o comando como um todo e mando rodar, Ctrl Enter, ele rodou, né? Ele já limpou, aqui não tem nada ainda, a gente está começando a análise. Ou então eu boto só o cursor simplesmente em cima e dou um Ctrl Enter, ele vai executar esse comando, tá? Uma coisa importantíssima é essa definição do diretório de trabalho. Como é que a gente faz isso? Então, quando a gente vai começar uma sessão, um novo trabalho, um novo script, a gente vem aqui em Session, vem aqui em Set Work Directory, ou seja, definir diretório de trabalho, e aqui escolher o diretório. Então você vai ser encaminhado lá para os seus arquivos. Opa, já fiz coisa errada aqui, né? Vamos de novo.
escolher diretório. Aí eu vou vir aqui, eu quero trabalhar na área de trabalho, a disciplina aqui, por exemplo, genética quantitativa da graduação, semestre 2020-1, aula 1. Então vamos pensar que eu quero usar algum arquivinho desse que está dentro desse caminho aqui. Definido o caminho, clico em abrir, e ele aparece aqui o caminho todo, definindo esse diretório. Eu posso copiar ele, dar um Ctrl C nele, nessa linha aqui do console, e venho aqui e vou dar um Ctrl V, colei ele, tá? Vejam que o arquivo que ainda não está definido. Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, esse diretório de trabalho tá definido. Esse comando dir, ele vai listar os arquivos que estão dentro desse caminho, dentro dessa aula 1, que está dentro da área de trabalho, da pasta genética quantitativa, graduação 2020-1, aula 1. Então tem todos esses arquivos. Por que isso aqui é importante? Eu vou precisar de chamar algum arquivo. Vamos imaginar que eu quero chamar esse arquivo, dados, patos, tracinho, prática 1, e ele está gravado no formato CSV. Se eu for digitar isso tudo, eu posso botar um espacinho a mais, um espacinho a menos, alguma coisa assim, e chamo o arquivo pelo nome errado, e ele vai apresentar um erro. Então, usando esse comando dir, eu posso dar um Ctrl C aqui e colar bonitinho com o nome correto do arquivo, tá? Esse getWD, ele serve para checar o diretório de trabalho que a gente está trabalhando, que a gente está atualmente. Então, Ctrl Enter aqui, ele vai aparecer. Como a gente acabou de carregar um diretório de trabalho, é esse que a gente está trabalhando. Mas pode ser que você esteja lá embaixo na rotina e não sabe direito qual diretório. Você chamou um diretório de trabalho, depois chamou outro, mas você não sabe qual diretório de trabalho que está em uso naquele momento. Então você pode usar esse comando para identificar. Se não for o que você quer, você tem que voltar e carregá-lo, né? Então você não precisa de clicar de novo aqui em seção, definir diretório de trabalho, escolher, não sei o que. Se você já copiou e colou o caminho dele aqui, basta você vir aqui e dar um Ctrl Enter, carrega de novo aquele caminho que você quer trabalhar. O RStudio, eles não baixam todos os pacotes que você vai utilizar, como por exemplo o software R, ou o software SAS, né? O SAS é muito difícil de instalar porque ele instala tudo, vai encher o seu computador lá, né? Vai ficar muito pesado. O R não, ele é levinho, vocês vão ver que vocês vão instalar, é ideal que você já tenha instalado aí o RStudio, e você vai chamando esses pacotes, essas libraries, né? Quando você tiver necessidade. Então o comando para instalar pacotes, né? Então esse pacote aqui, o dplyr, vou dar um Ctrl C nele aqui só para vocês verem. O que eu posso fazer? Eu posso usar esse comando install pacote, né? Que eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl Enter em cima dele. Ou eu posso vir aqui, né? Em pacotes, nesse caminho aqui, ó. Digitar esse nome ali, né? E aqui o pacote já foi baixado, instalado, quando ele está ticado assim, ó. Quer dizer que ele foi baixado e instalado. Se eu quiser aqui, vou botar ele como desinstalado, eu clico nesse, desmarco ele aqui, né? Mas vamos clicar, então eu posso vir instalar o pacote, né? Aqui nesse comando, digitando o nome dele, ou posso usar esse comandozinho de linha. Então eu dou um Ctrl Enter aqui, né? Aqui ele está falando que eu já estou com ele em uso, né? Então não precisaria. Eu vou marcar ele aqui, ó. E você chama ele para você ter ele pronto para uso, tá? Então você pode instalar os pacotes dessa forma. Aqui é porque eu já instalei esses pacotes, eles já estão instalados. A gente vai exercitando isso ao longo do curso, tá? Agora eu já estou com o caminho definido, vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vejam que aqui está vermelhinho, Ctrl S. Ele vai aparecer que já está salvo. Eu já estou com o caminho definido, agora eu vou precisar de ler um arquivo de trabalho, né? Qual o arquivo de trabalho que eu vou ler? Lembra do comando dir? Vamos voltar aqui e fazer ele de novo. Então os nossos arquivos de trabalho que estão lá dentro daquele caminho que a gente mostrou são esses aqui, tá? Então vamos querer ler um desses para a gente fazer algumas análises. Como é que a gente vai importar
um arquivo desses aqui para dentro do R. Vejo que aqui nesse ambiente de trabalho ainda não tem nenhum arquivo ativo, né? Como é que eu vou importar ele aqui, tá? Então eu posso importar arquivo CSV, como esse que está aqui. Eu posso importar arquivo .xls, .xls, TXT. Então vamos aprender primeiro a importar um arquivo no formato CSV. Óbvio que vocês têm que ir lá primeiro, se ele tiver em Excel, vocês vão no Excel, bota salvar como, escolham a opção .csv, texto.csv, tá? Aqui, quando no R, toda vez que tiver essa setinha, esse tracinho, essa setinha para o lado esquerdo, indica que ele vai atribuir esse arquivo que já existe na minha pasta de dados, underline milsa.csv, vamos procurar ele aqui, aí ele aqui, ó, tá? Ele já existe lá, só que eu vou ler esse arquivo que está em CSV e a setinha nesse sentido indica que eu vou atribuir a um arquivo aqui dentro do R chamado dados. Então é meio que eu vou importar e renomear esse dados milsa.csv simplesmente num arquivo chamado dados aqui dentro do R, onde a gente vai ler, tá? O separador aqui vai ser vírgula, então na hora que vocês importar, salvar com de XLS ou XLS para CSV, olhem se o separador delimitador é vírgula. O decimal vai ser ponto, é um sistema americano, vai apresentar o cabeçalho. Esse NA seriam os dados perdidos, tá? Então vou botar aqui em cima, vou dar o arquivo, então como eu falei, o ideal é você dar o dir, né, para você ver aqui o nome certinho, você dá um Ctrl C e cola ele aqui, já está prontinha a rotina aqui, né? Ctrl Enter, ele lê o arquivo, observe que já apareceu automaticamente aqui o arquivo dados, que foi atribuído o arquivo dados milsa.csv. Ele tem 36 observações e 8 variáveis. Se eu clicar nele aqui, ele vai abrir aqui dentro do R. Então ele tem aqui uma coluna de funcionários, estado civil, escolaridade, número de filhos, salários, anos, meses e região. Eu posso fechar ele aqui, ó, e volta para o meu script, né? Se eu quiser, em vez de clicar nele aqui embaixo para ele abrir ele aqui via linha de comando, simplesmente eu digito dados aqui e vou dar um Ctrl Enter aqui em cima, tá? Ele vai aparecer aqui o meu conjunto de dados, que está aqui, ó, lido aqui dentro do R, tá? Então esse é o primeiro formato de importação de arquivos, no formato CSV. Para importar arquivos XLS ou XLSX, né, na verdade o certinho é esse aqui, eu tenho que baixar um pacotezinho, né? Baixar e instalar esse pacote. Esse pacote é o read XL, tá? Então eu dou importar ele aqui, aquilo que eu falei já está importado aqui, vou botar não, vou carregar ele. Quando eu mando carregar aqui, enquanto ele não aparece aquele sinalzinho de cursor, ele não terminou, tá? Então é importante vocês esperarem o programa processar. Então vamos aguardar aqui. Na hora que aparecer aquele cursor, indica que acabou e a gente pode seguir a análise. Se a gente copiar aqui o read XLS e colar aqui, ó, tá vendo? Ele já está baixado aqui, eu já tinha baixado ele. Mas como eu mandei instalar, ele fica processando aí, esperando terminar. Pronto. Agora então a gente vai usar esse pacote, ó. Então agora a gente vai chamar o dados mills agora, lido vai ser o ponto .xls e vai ser atribuído aqui a setinha, o tracinho com a setinha, o arquivo dados 2. Ctrl Enter, ele leu, observe que ele aparece aqui embaixo também, e aí ele pode ser lido aqui na tela, tá?
Ainda posso importar um arquivo clicando, sem usar comando de linha, né? Eu sei que muita gente gosta de clicar, então você tem aqui esse environment, né? E tem esse import dataset. Então aqui, ó, quando eu posso usar aqui embaixo, eu posso usar aqui também, ó. File, import dataset. Eu quero em Excel, eu quero em outros formatos, clico aqui. E aí eu vou buscar o meu arquivo lá. Então ele está aqui dentro de área de trabalho, aulas 1, dados, MIUSA XLS, Open. Está aqui o arquivinho, importa. E ele já está aqui dentro do R, o dados. Aqui eu já importei ele com o nome de dados MIUSA, né? Não renomeei para dados 2, como foi feito. Então, ainda se pode importar um arquivo no formato TXT. Observe aqui que eu desativei o comando, né? Eu botei uma hashtag aqui no início, é um jogo da velha, ele está desativado. Mas aí se eu tirar esse jogo da velha, ele fica ativado, eu posso botar isso aqui. É porque eu não salvei um arquivo em formato TXT, mas depois vocês podem fazer esse teste. Vão sempre salvando as rotinas de vocês. Então, essa primeira parte seria isso. Como você importar um conjunto de dados, jogar ele dentro do R. Esses comandozinhos aqui são muito interessantes para vocês verem a estrutura do seu conjunto de dados, tá? Então, eu chamei aquele arquivo inicial lá, o .csv, né, de dados. Eu posso querer dar uma olhada na cara dele, né? Então, ele vai aparecer aqui, tá? Se eu botasse dados 2 também, ele ia aparecer. Essa estrutura dos dados é bem interessante, né? Ele vai mostrar que o conjunto de dados nosso é um data frame, né, com 8 variáveis, ou seja, 8 colunas e 36 linhas, 36 observações. As variáveis que temos, né, são as colunas, são funcionários, são variáveis inteiras. O estado civil, ele é uma variável categórica, né, aqui ele chama de caractere, e ele não é uma variável quantitativa, né, ele tem lá solteiro, casado, né, solteiro e casado aqui na verdade, né. Escolaridade também é um caractere, né, não é uma variável contínua, é uma variável discreta. E era categórica ordinal, que a gente chama, né, que tem uma hierarquia, primeiro grau, segundo grau, e aí segue. O filhos é uma variável inteira, né, tem um filho, dois filhos, aqui não tem filho, né, seria o dado faltante aqui. Salário, ele é uma variável numérica, né? Então, a variável contínua lá, 4, 4.2, 4.25. Anos também é uma variável inteira. Meses também é uma variável inteira. E região também é um caractere, uma variável categórica, né? Interior e capital. Bem interessante, então, para vocês verem a estrutura de dados. E para cada tipo de dado a gente tem algum tipo de análise específica que pode ser aplicada. Esse read dados, ele vai mostrar os primeiros dados, né? Para um conjuntinho de dados tão pequeno assim, não tem problema, a gente pode visualizar esse conjunto de dados na tela do computador. Mas em genética, na genética quantitativa, genômica, a gente trabalha com um conjunto de dados muito grande. Então, às vezes, a gente quer ver os primeiros dados e os últimos dados. Então, aqui eles vão mostrar as primeiras 6 observações, olha lá, linha 1 a 6, funcionário, estado civil, E eu também posso usar esse outro comando que está aqui embaixo, o tail, para ver as últimas observações. Vejam lá, ó, a 31, a 36, né? Então, para grandes conjuntos de dados, isso é interessante. Aqui, se vocês quiserem ver a dimensão, 38 por 6, 36 por 8, desculpa. Names é bem interessante, ou seja, dentro do arquivo dados, qual o nome das variáveis? Eu tenho lá funcionário, estado civil. Por que isso aqui é interessante? Porque na hora de eu chamar uma variável dessa para uma análise, eu posso digitar o nome errado. Mas se eu peço essa função names aqui, eu posso vir aqui, ó, estado civil, veja que ele está escrito início minúsculo, as 3 primeiras, depois maiúsculo. Se eu não botar desse jeitinho, a análise não vai, o computador não vai fazer a análise. Então é sempre também bom usar essa função. Esse nível aqui é para variáveis ordinais, view, né, para você ver o seu conjunto de dados aqui. Vamos fechar ele.
esse aqui, esse fix, ele exibe o conjunto de dados, permite que você faça correções, né? Imagine ter um dado errado aqui, em vez de 9,77 foi 977, e que isso biologicamente seja impossível ou zootecnicamente impossível para essa espécie. Então você vem aqui e faz a tua correção. E o summary, ele faz umas estatísticas descritivas gerais, né, iniciais para esse conjunto de dados. Então, summary para o conjunto de dados, ele mostra aqui mínimo, primeiro quartil, mediana, moda, terceiro quartil, máximo, os dados faltantes aqui para filhos, para salário, para ano, ou seja, para todas as variáveis, meses, região, todas as variáveis que estão dentro da pasta dados. Tá? Então, essa é uma primeira videoaula, a gente vai parar por aqui e eu vou seguir nesse mesmo script em uma próxima, para não ficar muito grande, falando de algumas análises de estatísticas descritivas e alguns gráficos, coisa bem simples para a gente começar a navegar nesse importante software.